Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 4. Eu quero continuar dentro da tônica da nossa série de mensagens, que nós estamos falando, avançando sobre a fé. Eu quero falar sobre um aspecto muito interessante da nossa fé. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Se você puder acompanhar no telão, no seu aplicativo e também na sua Bíblia, peço sua total atenção nesse momento para a leitura da palavra. Olha o que diz o texto em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquieta-te. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero complementar esse texto com outro texto que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 5, texto simples, mas muito conhecido, que é o que Jó declara depois dele passar também por uma tempestade na sua vida, em todas as áreas, na área financeira, na área da saúde, na área familiar, até na sua fé. Ele passou por uma grande tempestade, e depois de passar por toda aquela situação terrível, olha o ensinamento, a experiência e a declaração que Jó fala a respeito da sua fé e de Deus. Ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Deixa eu começar esse culto, para deixar você mais animado aí e despertado. Pergunta da pessoa do teu lado: você gosta de açaí? Pergunta isso para ela. Aí, já tem língua estranha, gente sendo falada já. Quem gosta de açaí aqui? Levanta a mão. Todo mundo gosta de açaí. Uma segunda pergunta: quem já provou açaí de verdade? Quando eu digo de verdade, eu tenho que dizer qual é a localização. Quem já provou um açaí lá de Belém do Pará? Levanta a mão. Pouca gente. Açaí puro. Açaí sem conservante. Açaí sem guaraná, sem amendoim, sem... O que eles colocam hoje em dia no açaí? Leite condensado, leite em pó, leite moça, leite ninho, marshmallow, não é? Chantilly, banana, kiwi, morango, porque a pessoa vai inventando os negócios. Deixa eu falar uma coisa sobre o açaí. Você já foi no supermercado para comprar leite? E muita gente está colocando ultimamente isso na internet, já percebeu? Que quando você vai comprar leite, eles falam assim, o pessoal que trabalha com consumidores nos perfis falam: cuidado, porque quando você lê na embalagem, existe leite que não é leite. Você vê aquela embalagem que você está acostumado a comprar, mas quando você lê lá pequeno, está escrito assim, produto lácteo. Não tem nada de leite. Outros vão dizer leite, outros vão dizer produto lácteo. É um derivado bem longe do leite. Eu acho que o nome que deveriam colocar em muito açaí por aí seria produto açaí lático. Porque não tem nada de açaí naquele troço, é um composto, é um derivado muito, muito, muito longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o açaí, de verdade, e se eu começar a falar em línguas, não estranha, não é? Porque quando eu falo de açaí, o Espírito Santo trabalha no meu ser, na minha vida. Os meus pais sempre trazem uma polpa dentro de um isopor, eu deixo um pouquinho descongelando numa água morna, em um banho com sais, né? O açaí tem que ser muito bem tratado. Depois, como metade da polpa purinha, tipo A, do grosso, ele descongela um pouco, você coloca no liquidificador, você quebra ele em partes, você bota
pouquinho de açúcar. Tem gente que não gosta de comer com açúcar, eu boto um pouquinho só para fazer aquela quebra, e você bate tudo aquilo. Semana passada, retrasada, eu bati um açaí de Belém lá em casa, e aí eu vi o meu sogro passando um café quente. Quando eu olho, um barulho assim, ó, tss, ele estava derramando, maestro Eduardo, café quente no açaí. O culto fúnebre dele foi semana passada, né? Porque cada um de nós, a gente tem a nossa maneira de comer açaí. E sabe qual é uma das coisas mais gostosas para mim? Eu gosto muito de cozinhar, é um hobby. É quando eu recebo algumas pessoas ou amigos em casa. Minha vontade era poder receber cada um de vocês lá na minha cozinha e preparar uma cuia de açaí para vocês. Mas eu preparar um açaizinho de Belém, eu bato, coloco. Do lado eu coloco uma farinha de tapioca e um pratinho cheio de camarão seco. Porque é assim que homens de Deus comem açaí. E eu gosto de ficar olhando para a pessoa, vendo a reação desta pessoa. Então, uma pessoa que sempre provou um produto lácteo do açaí, quando ela bota na sua boca um açaí de verdade, um açaí 100%, um açaí puro, quando está entrando, eu vejo a reação das pessoas, vem na minha mente aquilo que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Fala, come um pouquinho de farinha aí, dá uma bocada nesse camarão seco, e depois bota uma colher de açaí de novo na tua boca, para tu começar a entrar no mistério. De duas uma, ou as pessoas falam assim: pastor, essa é a coisa mais deliciosa que eu já comi na minha vida. E outros desviados falam assim: pastor, tem gosto de terra. Esses estão até hoje de banco aqui na igreja. Sabe o que é interessante? É que as pessoas que comem o açaí de Belém de verdade falam assim: pastor, eu não consigo mais comer aquele açaí dia anterior, porque eu gostava muito de açaí. Toda semana eu ia tomar um açaí, mas depois de eu provar o açaí verdadeiro, o açaí puro, aquilo que eu chamava de excelente, eu passei a chamar de bom. Aquilo que eu achava que era maravilhoso, depois de eu provar o açaí de verdade, eu não chamo mais de maravilhoso, eu chamo apenas de bom. Então você entende que o outro nível, só porque você nunca experimentou, não quer dizer que o outro nível nunca existiu. Existe um próximo nível, existe algo melhor, existe algo maior que Deus quer fazer na tua fé e na tua vida. Só que às vezes a gente está vivendo falando: eu já tenho uma boa vida. Não é porque você tem uma boa vida que você não pode provar a vida excelente, a fé excelente, aquilo que Deus tem para você. Então, quando as pessoas têm essa experiência, elas transicionam o seu paladar, o seu gosto, a sua preferência, e aquilo que antes eu chamava de extraordinário passa a ser chamado de bom. Porque muita gente fala assim: pastor, eu já ouvi falar em açaí de Belém, principalmente pelo senhor. O senhor prega açaí toda vez no púlpito, já ouvi falar muito desse açaí. Eu já vi foto, eu já vi vídeo, eu já vi o senhor postando na internet, mas eu nunca provei aquele açaí. Porque é muito normal a gente ter um conhecimento no nível da informação, mas não ter um conhecimento no nível da experiência. Então, quando nós passamos a transicionar aquilo que antes era informação para uma experiência, a gente alcança um novo nível e um novo patamar, independente da experiência que você tem. Se é no açaí, você ouvia falar no açaí, agora você provou o açaí e você nunca mais vai querer comer ou experimentar nenhuma outra coisa. A fé é da mesma forma, porque talvez você esteja perguntando: o que Jesus tem a ver com açaí? Tudo. Açaí é de Jesus. Deus fez o açaí. Ele falou assim: haja luz. Não sei se você viu já o parênteses que tem na sua Bíblia. Depois do haja luz, ele falou assim: haja açaí. Tem muita gente que está aqui nessa igreja que conhece Jesus no nível da informação, mas você precisa experimentar Jesus. Você não pode viver a sua vida inteira ouvindo falar de Jesus, ouvindo as experiências que outros têm de cura, ouvindo aquilo que Deus fez na vida de outros, e você dá glória a Deus, dá aleluia. Você lê a palavra, mas você nunca experimenta aquilo que a letra da palavra está descrevendo. E às vezes o que Deus faz é, Ele permite situações acontecerem na sua vida para te transicionar de uma fé baseada em informação
para uma fé baseada em experiência. Foi a mesma transição que Jó viveu. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, informação. Mas hoje os meus olhos te veem, experiência. Quantos aqui querem transicionar a fé? Pastor, eu não quero só ter uma fé baseada naquilo que eu escuto, embora a fé vem pelo ouvir. Então a fé ela é criada na minha vida baseada em informações, mas ela só vai crescer na minha vida se eu tiver experiências com Deus. Eu preciso suplementar a minha fé, mas eu preciso transicionar a minha fé. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como Deus faz para tirar você do nível da informação e te colocar no nível da revelação e da experiência que Ele tem na sua vida. Porque Deus não quer se relacionar com você só no nível da informação. É por isso que ou Ele cria, ou Ele usa situações na sua vida para transicionar a sua fé de informacional para experimental. Porque o conhecimento da experiência é muito mais eficaz do que da informação. Mas ao mesmo tempo, o conhecimento da experiência, ele é desconfortável. Fala a verdade, é muito fácil eu sentar aqui num culto e ouvir falar daquilo que Deus fez na vida de Jó, e ouvir falar daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel, e ouvir falar daquilo que Deus fez na vida do pastor André, da pastora Nayane. Eu dou glória a Deus, aleluia. O dia está quente, aqui está frio, está muito confortável. Uma coisa é ouvir falar sobre cura, outra coisa é eu estar enfermo e eu receber a cura que Jesus tem para mim. E às vezes, para a gente experimentar, a gente precisa viver uma situação complexa. Como é que eu vou experimentar cura se às vezes eu não fico doente? Deus não quer só que a gente conheça Ele a nível de informação. Então às vezes Ele permite, entenda, Deus não vai criar uma doença na tua vida, mas Ele vai usar uma doença na sua vida para falar, chegou a hora de você conhecer o meu poder e a minha revelação em um nível que a informação não consegue transparecer na sua vida. É por isso que quando chamam Jesus e falam assim, olha, o seu amigo está muito doente, vai lá e cura ele, senão ele vai morrer, Jesus. Então Jesus sai correndo e ele, na verdade não sai correndo, ele espera 2 dias até que o seu amigo Lázaro morra. Ele espera vir bater a porta da vida daquele homem à morte, porque todas as pessoas chamam Jesus porque conhecem o poder de Jesus para curar enfermidades. Então as irmãs, os familiares falam, Jesus, corre lá porque ele está enfermo e se você orar por ele, ele vai ser curado. Aí Jesus espera um pouquinho, aí ele morre. Quando Jesus chega lá, ele fala assim, ó, nem precisa vir mais, tu demorou demais. Quando ele estava doente, teria uma chance, mas agora ele morreu. Aí Jesus fala, é exatamente isso que eu demorei um pouquinho, porque vocês me conhecem como curador, mas vocês não conhecem o meu poder para ressuscitar pessoas da morte. Então aquilo que vocês às vezes só ouviam falar, vocês vão experimentar. Você está reclamando, Deus está demorando? Não, é porque Deus vai se revelar na tua vida de uma maneira como você nunca experimentou antes. Então Ele permite situações acontecerem na nossa vida para transicionar a gente de informação para experimentação. E geralmente os cenários e situações que Jesus e que Deus usam para fazer a gente passar por essa experiência de transição é o que nós chamamos de tempestade. É na tempestade que Ele muda a informação para a experiência, que Ele muda o dado para a vida, que Ele muda aquilo que eu só ouvia falar para começar a ver na minha vida acontecer alguma coisa. E aí, por isso que nós lemos um pouco de uma passagem onde Jesus está com seus discípulos dormindo dentro de um barco, passando por uma tempestade. Porém, essa aqui não é a única tempestade que envolve Jesus e os seus discípulos. A Bíblia cita pelo menos duas ocasiões onde Jesus está envolvido com seus discípulos no meio de uma tempestade. A primeira é o texto que nós lemos. Jesus dentro do barco, dormindo enquanto enfrenta uma tempestade. A segunda situação, você também conhece muito bem. Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava fora, os discípulos são assolados por uma grande tempestade e Jesus vem andando sobre as águas. Então, tempestades para Jesus é tempo de transição de fé. Então, nós não passamos em tempestades para morrer.
nós passamos nas tempestades para experimentar aquilo que a gente só ouvia falar. Porque você vem aqui no culto, você ouve falar de um monte de coisa que você nunca experimentou. Aí Deus permite uma tempestade alcançar a tua vida para você experimentar aquilo que um dia você ouviu sendo pregado aqui em cima desse púlpito. O evento de Marcos 4, que é esse que nós lemos, é a primeira tempestade, então, que envolve Jesus e os seus discípulos. Olha como a transição, ela já é muito nítida nas palavras de Jesus. Porque Jesus está dormindo, vem uma tempestade, eles pensam que vão morrer. Eles acordam Jesus aqui nesse episódio. E quando Jesus é acordado, Jesus já fala assim: vem aqui, vocês não aprenderam nada comigo? Por que vocês são medrosos? Porque vocês ainda não têm fé. Aí Jesus acalma. Eles olham para Jesus e falam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Primeiro, eles não conhecem a autoridade e o poder de Jesus, tanto que eles estranham aquilo que Jesus faz. E segundo, eles não têm fé. Jesus fala: vocês ainda não têm fé. Olha como tempestades são necessárias para transicionar a nossa fé. Porque na segunda tempestade, o texto fala que eles gritam: Jesus vem andando sobre as águas. Quando Pedro olha, Pedro fala: Senhor, se é tu, me faça andar contigo por sobre as águas. No primeiro eles falavam: quem é esse? No segundo ele já está falando: Senhor, se é tu, eu sei o poder que tu tem sobre a tempestade, também me faça andar sobre as águas. Então ele já conhece o poder de Jesus. Daí Pedro, ele pisa e ele começa a andar sobre as águas, só que ele afunda. Jesus resgata ele. E o que Jesus fala quando resgata Pedro, que está afundando? Homem de pouca fé. Meu irmão, no primeiro episódio vocês não têm fé. No segundo episódio, homem de pouca fé. Para quem não tinha fé nenhuma, pouca fé já é um grande avanço. Já é um grande progresso. Pastor, onde ele adquiriu essa fé? No meio da primeira tempestade, porque tempestades existem para transicionar a informação para a experiência. Se você já ouviu falar que Deus cura, está na hora de você experimentar a cura de Deus na tua vida. E enfermidade é tempestade, doença é tempestade, mas é no meio dessa situação que Deus vai transicionar e crescer a tua fé. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Então Jesus permite a gente passar por situações assim, para a gente entender o poder que Ele tem. Entenda, o contexto de Marcos capítulo 4, que nós lemos, é Jesus ensinando para uma multidão. E Jesus está falando em parábolas. E ele fala a parábola do semeador. Ele conta a parábola da semente. E se você for notar, o conteúdo, o teor dessas parábolas são impressionantes. Ele fala assim, ó: existe o campo, que são vocês. Existe o semeador, que sou eu. E existe a semente, que é a palavra pregada, é o evangelho. Então qual é o papel do semeador? É pegar a semente, lançar no campo. Depois dele lançar, o trabalho dele já foi completo. Ele não precisa fazer mais nada. Aí na parábola, Jesus está ensinando o seguinte: o semeador lança a semente, e depois de lançar, ele vai descansar e dormir, porque o seu trabalho já acabou. Aí depois de contar essa parábola, Jesus entra no barco e faz o quê? Deita, descansa e dorme. Jesus, ele é mestre por excelência. Olha a didática de Jesus. Na margem, ele ensina a teoria. No lago, ele ensina a prática. O problema é que muitos de nós queremos continuar vivendo na margem, achando que a nossa fé cresce na margem. Tua fé não cresce na margem, tua fé cresce na tempestade. A tua fé, ela é revelada no meio do mar. Jesus ensina a teoria na margem, mas no lago, na água, ele passa para a prática. Então ele fala: o que vocês ouviram eu ensinar, agora vocês vão aprender na prática. Entra lá, porque vai ter uma tempestade. É por isso que quando eles acordam Jesus, Jesus fala, e Jesus é muito claro: vem aqui, vocês não aprenderam nada comigo. Só faltou Jesus desenhar. Jesus acabou de descrever a situação que eles iam viver. E mesmo assim eles não entenderam, porque eles não tinham fé. A fé abre os meus olhos para entender os problemas que eu vivo. Você já percebeu que hoje, depois da EBD, eu fui para um culto fúnebre, lá no Parque 2, da irmã Dilma.
Sua família é uma família muito querida na nossa igreja. Eu achei impressionante. Tinham pessoas chorosas, tinham lágrimas sendo roladas. Mas sabe o que é interessante? O seu esposo, seu filho, seus familiares, as pessoas que conviviam, só falavam assim, ó, um dia nós vamos nos encontrar no céu. Enquanto ela esteve aqui, ela fez coisas maravilhosas. E nós estamos tristes, vai ter um vazio, mas nós sabemos que ela está no céu. Você já foi às vezes para o enterro de alguém que não crê em Deus e que não tem fé nenhuma? É desesperador. Parece que é o fim do mundo. A fé que você tem te ajuda a enxergar a real situação daquilo que você está vivendo. Te dá uma perspectiva melhor sobre aquilo que você enfrenta no dia a dia. Morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Mas só vai entender isso quem tem fé. Então, Jesus acaba de falar a teoria e depois ele entra na prática. Você sabe o que é isso aqui, esse culto? Esse culto é uma pregação na margem. Você não coloca nada em prática enquanto você está aqui. Enquanto você está aqui, existe um semeador nesse púlpito que está lançando sementes em você. Então você vai começar a praticar quando ele disser amém, pode ir para casa. Você sai por aquela porta, chegou a hora de praticar tudo aquilo que você aprendeu aqui dentro. Porque no reino de Deus é assim, primeiro ele te ensina, depois ele te coloca para praticar. Jesus é assim, primeiro ele passa a informação, depois você vive a experiência. Primeiro ele dá um ensinamento, depois ele parte para a prática. Leve alguma coisa das sementes que estão sendo lançadas nessa tarde, aqui na sua vida, porque Deus quer transicionar você do nível da informação para o nível da participação, do testemunho e da experiência com Ele. Marcos capítulo 4, versículo 35, fala que Jesus fala assim, ó, vamos entrar no barco e passemos para outra margem. Jesus sabia que haveria uma tempestade, mas mesmo assim Jesus falou, pode entrar no barco e nós vamos para o outro lado. Por que Jesus não evita que eu passe pelas tempestades? Por que Deus não evita que eu passe por alguns problemas, atritos, dores, choros, dramas na minha vida? Porque são esses choros, esses dramas, esses atritos que transicionam a sua fé, que aumentam a sua fé, que te fazem ter uma experiência real com Deus que você só ouve falar. Você não pode viver só de informação de Deus. Você precisa viver de testemunhos e de experiências com o mesmo Deus que você serve, que você ouve, que você lê e que você busca aqui nessa igreja. Porque quando ele fala, passe para outra margem, eu sei que tem tempestade, pode ter certeza que o mesmo Deus que permite você passar por tempestade, é o Deus que fala que Ele estará presente contigo na tempestade. Toda vez que a gente entra no meio da tempestade, uma certeza nós temos, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Se Deus permitiu eu passar pelo meio desse vento, pelo meio dessa onda, pelo meio desse mar bravo, é porque Ele garante a presença dEle comigo aqui nesse local. O texto fala que eles passam, mas nesse mar existiam outros barcos que também são assolados pelo mesmo vento e pelas mesmas ondas. A nossa atenção ao pregar é sempre para o barco dos discípulos, mas o texto deixa muito claro, existia naquele lugar também outros barcos. Entenda, vários barcos estavam passando pela mesma situação que o seu barco. A gente acha que a gente foi sorteado na loteria do azar. Pastor, só comigo que acontece. Eu lembro uma vez que eu tive que levar minha filha ali no GAAC, que ela ia fazer um procedimento, e por ser uma criança autista, eles têm um preparo e uma equipe preparada lá no GAAC. E sempre foi uma dor, sempre foi uma luta. E vocês acompanham essa luta e oram com a gente pelo milagre que nós já estamos vivendo. Mas quando eu fui lá e eu vi um monte de crianças sem um cabelinho, por causa de tratamento de quimioterapia, porque tinha um câncer na fase infantil. Aí eu falava assim, meu Deus, eu estou achando que eu estou sozinho. Tem gente passando pela mesma tempestade que eu estou passando. Você não está sofrendo sozinho, não. Tem muita gente passando pela mesma tempestade que você está passando. Só que veio um conforto no meu coração. Claro que eu não saí lá pregando e evangelizando, mas no momento que eu vi tudo aquilo, eu lembrei desse texto e Deus falou ao meu coração, André, muitos estão vivendo a mesma situação ou situação pior, mas alegra-te,
Porque no teu barco Jesus está presente. Não é uma esperança para a gente? Porque, meu irmão, se tem gente na mesma tempestade, não tem Jesus no barco, estão enfrentando a tempestade, por que você vai desistir tendo Jesus dentro do teu barco? Vai adiante, avança pela fé. Deus é contigo. Do outro lado, você vai viver um testemunho e uma experiência de uma revelação de Deus que você nunca viveu antes. A gente tem que aprender. A fé nos dá perspectiva das coisas que nós passamos e sofremos. Daí as águas começam a inundar o barco. E Jesus está dormindo na polpa. O texto ele é muito detalhado. E Jesus está num travesseiro dormindo na polpa do barco. Por que na polpa, pastor? É o local do comandante. Você acha que Jesus está dormindo? Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus não está te vendo? Deus ainda está no comando da tua vida, meu irmão. Ele não está calado. Nosso Deus não dorme não, tá? Aquilo que te assusta não assusta o nosso Deus. Aquilo que tira o teu sono, não tira o sono de Deus, embora Ele não precise dormir. Ele está no comando e no controle da tua vida. Tenha fé que se um dia você aceitou a Jesus, existe um comandante na tua vida. E esse comandante não é você, é o Jesus Todo-Poderoso. É aquele que morreu e ressuscitou para te dar vida eterna. Ele está no comando da nossa vida. Aí os discípulos vão até Jesus para acordar Jesus. Falam assim, tu não te incomoda não que morramos aqui? Não está vendo que está inundando o barco? Aí Jesus acorda. Mas quando Jesus acorda, Jesus não se dirige para os discípulos. Jesus nem abre a boca para eles. Quando ele é acordado pelos discípulos, a primeira coisa que ele faz é olhar para a tempestade, para o vento, para o mar, e ele fala assim, ei, água, acalma-te, vento, aquieta-te. Quando Jesus é acordado pelos discípulos, Jesus não fala com os discípulos. Jesus fala para aquilo que está tirando a paz dos discípulos. Jesus fala para a tempestade, Jesus fala para o problema, Jesus fala para a doença, Jesus fala para aquilo que está te passando, Jesus fala com a tua tempestade. Entenda, e tenha essa aplicação na sua vida. Mas pastor, eu estou orando, eu estou fazendo propósito, eu vou no monte e eu não escuto Deus falar comigo. Ele não está falando contigo não, Ele está falando com a tua tempestade. Quando Ele for falar contigo, já vai ter resolvido tudo aquilo que está tirando o teu sono. Quando Ele for dirigir a palavra para você, não é para falar assim, o que você quer? Não, quando Ele falar contigo é para falar, eu já acalmei a tempestade, da qual você me acordou, da qual você me buscou, da qual você me procurou. Ele fala primeiro com o problema que está tirando a tua paz. Ele não fala com a gente, e às vezes a gente acha que Ele está calado, está não. Ele está falando com aquilo que tira a minha paz. Calma, mar, vento, aquieta-te. Esse aquieta-te é o mesmo termo que Jesus usa para acalmar o vento, mas Ele usa lá em Marcos capítulo 1, versículo 21, numa sinagoga onde tem um endemoniado. Aparece um rapaz possesso. Jesus, para expulsar o demônio, não fala, sai em meu nome, está amarrado em meu nome. Não fala isso não. Sabe o que ele fala para o demônio? Aquieta-te. Ele usa o mesmo termo para expulsar um demônio que ele usa para acalmar um vento e uma tempestade. Estranho, né? Você entende que na sua vida terão tempestades naturais, mas muitas vezes na sua vida terão tempestades espirituais, que não são causadas necessariamente pela normalidade. Pastor, eu perdi dinheiro com investimento, mas muita gente perdeu junto, a economia está ruim. Coisas naturais, mas existem tempestades, ventos fortes que se levantam contra a sua vida, que não tem nada de natural, é espiritual. E para a gente trabalhar e vencer a tempestade espiritual, a gente precisa aprender um pouco sobre as armas espirituais, a qual Deus coloca à nossa disposição. Não tem, gente, como eu viver, como eu vencer e acalmar uma tempestade espiritual com armas naturais, com dinheiro, com psicólogo, embora eu acho que é muito necessário para os problemas naturais, mas para problemas espirituais, Deus nos dá armas
espirituais. A igreja está entendendo isso, porque a igreja é um ser espiritual. Nós não militamos, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra principados, potestades nas regiões celestiais. Então nós temos que aprender um pouco mais a manusear as armas. Vai lá depois em Hebreus, vai entender um pouco sobre a armadura de Deus, vai entender em Efésios o que Deus coloca à tua disposição acerca daquilo que você tem para vencer as batalhas espirituais da sua vida. Sabe por quê? Jesus tem esse discernimento? É porque quando ele fala, quieta-te e acalma, e o vento e o mar obedecem, os discípulos que não tinham fé e nem conhecimento, não tinham a revelação do Jesus que tinha autoridade para acalmar a natureza, e agora eles transicionam, e a transição acontece por causa de uma tempestade. Quando eles escutam, veem e experimentam isso, ele fala assim, uau, eu conhecia só a informação dele, eu não sabia disso. Agora que eu estou experimentando, agora que eu estou perto dele, eu não sabia que ele tinha poder para acalmar essas coisas. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? O capítulo 4 de Marcos acaba assim. Acabou, pastor. Jesus não responde quem ele é. Jesus não fala o que ele faz. Jesus não levanta alguém para revelar, como lá na frente depois, Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem ninguém usado não para revelar quem Jesus é. Tem. Só que não vem da boca dos discípulos. Os discípulos estão começando a transicionar e entender quem Jesus é, muito embora já tinham visto vários milagres, maravilhas e prodígios feitos pelas mãos de Jesus. Pastor, quem é que responde então a pergunta que fica pendente no capítulo 4 de Marcos? É só você ir para o capítulo 5 de Marcos. É só você continuar a leitura. O pessoal do músico pode já subir aqui para mim, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dá continuidade. No último verso de Marcos capítulo 4, dá uma lida na sua Bíblia. O texto acaba assim, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Aí no capítulo 5 parece que muda de história, abrupto, mas não, isso aqui é uma consequência. O texto fala, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar logo um homem possuído de espíritos imundos, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes. Coloca para mim Marcos 5, versículo 4 aqui no telão, por favor, que eu quero ler junto com vocês. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe viu Jesus, eu estou falando de um endemoniado com uma legião, que ninguém conseguia prender. De longe o texto fala, ele viu Jesus, ele correu até Jesus, ele prostrou-se diante dele e gritando em alta voz. Lembra da pergunta que ninguém soube responder? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Essa pergunta não foi respondida da boca de um discípulo. Sabe quem respondeu essa pergunta? Um homem endemoniado por uma legião. Demônios responderam aquilo que os discípulos não podiam responder. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Olha o que o texto fala no versículo 7. Gritando em alta voz, ele disse, o que tu queres comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem é ele, pastor? Um demônio sabe. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A resposta que crentes não tinham estava na ponta da língua de um endemoniado. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa ter na ponta da sua língua essa resposta. Mas não tem como você conhecer se você só tem informação acerca de Deus. É por isso que nessa tarde Deus está trazendo clareza ao nosso coração para você entender por que eu passo por tempestades. Você passa por tempestades para você sair apenas do nível da informação e começar a ter experiências reais com o Deus que você serve. Demônio sabia, porque demônios já experimentaram o poder de Jesus. Eles sabem quem Deus é,
Mas muitas vezes nós que nos chamamos de crentes, o grande problema, eu tenho até medo, me dá coceira quando eu vejo agora, não que eu seja contra, eu sou a favor, que bom que a igreja evangélica e os cristãos estão crescendo no Brasil, mas me dá coceira quando eu olho um novo rótulo na pesquisa do IBGE, que está assim, ó, cristão evangélico não praticante. Para esses, Deus vai mandar uma tempestade, porque não existe crente sem prática de fé. Pastor, mas eu respondi isso porque eu tenho fé. Eu só não vou na igreja, eu só não leio a Bíblia, eu só não oro, eu não congrego com ninguém. Então tu não é crente não, meu irmão. Mas eu tenho fé. A fé sem obras é morta. A fé sem prática é morta. Se você não pratica a sua fé, você não tem fé nenhuma. Talvez você já teve, mas ela morreu há muito tempo. E às vezes muitos crentes estão... Pastor Mark Anderson falou aqui há semanas atrás uma frase maravilhosa, que ele falou assim, ó, ei, eu não quero uma igreja, eu prefiro um banco vazio do que uma igreja cheia de crentes vazios. Prepare-se. As tempestades que vão se levantar não são para te matar. As tempestades que Deus permite chegar na tua casa, na tua saúde, nas tuas emoções e na tua vida, é para você sair do nível da crente não praticante para um crente cheio do poder de Deus, alguém que conhece, para você transicionar como Jó transicionou. Eu te conhecia só de ouvir falar, hoje não. Por tudo que eu vivi, por toda a tormenta, por todas as tempestades, hoje os meus olhos te veem. Talvez tem muita gente aqui que já ouviu falar do açaí de Belém, mas nunca provou. Talvez tenha gente aqui que já ouviu falar muito do Deus e de Jesus dos crentes, mas nunca provou. Nessa tarde, nós vamos para a Santa Ceia agora, mas antes da gente ter a Santa Ceia, eu quero fazer um convite para você. O coral já pode subir aqui, enquanto eu faço esse convite. Se você só ouviu falar acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca de Jesus, mas você nunca teve uma experiência, você tem a chance de experimentar nesta tarde esse Deus e esse Jesus, que nós vamos cantar, que nós vamos lembrar do seu sacrifício, que nós vamos louvar. Quem for fazer, eu acho que pode...